como você pode ser uma pessoa espiritualizada se a tua vida é corrida. Às vezes a gente pensa que as pessoas espiritualizadas são aquelas que trabalham com isso, que trabalham com terapias, terapeutas e algumas pessoas aí desse universo que a gente até acompanha na internet, né? Algumas influencers que parece que tem uma vida super leve. Eu conheço algumas nesse estilo, que eu considero uma pessoa muito espiritualizada e que parece que tem tempo de fazer as coisas, parece que tem tempo de meditar, tem tempo de ler um livro. E as pessoas que têm uma vida corrida? Talvez seja o seu caso. Você tem uma vida corrida, você trabalha, você cuida de casa, você fica o dia todo fora, chega à noite, você tem que cuidar das suas coisas, da sua casa, da sua família. E parece que não sobra tempo. Como ser uma pessoa espiritualizada com essa falta de tempo, com essa vida corrida? Eu fui submetida a isso, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui hoje, porque eu tive épocas que eu estava só por conta disso, atendendo as terapias. Então eu lia de manhã, né, na parte da manhã eu sentava ali na minha varanda e lia, e depois eu meditava. As minhas manhãs eram só para espiritualidade, para fazer meditação, e eu fazia meus rituais, né, Ho'oponopono e um monte de coisa. E aí por um período eu tive que fazer uma mudança. Eu fui submetida a uma rotina mais corrida, onde eu tinha que sair cedo de casa, passar boa parte do dia fora, e eu fui submetida a isso. Eu tive que criar um meio, uma metodologia para que eu continuasse tendo essa vida espiritualizada e sendo uma pessoa espiritualizada, mesmo numa rotina corrida. E como eu acho que nada é por acaso, Deus, a espiritualidade, me colocou nessa situação realmente para eu aprender também, porque a maioria das pessoas, a maioria assim, esmagadora das pessoas, elas têm uma rotina corrida. Elas não podem se dar ao luxo de passar a sua manhã inteira em meditação, né, escrevendo. Então eu tive que me adaptar, e aí é com muita alegria que hoje eu trago para vocês esse conteúdo, porque eu acredito que você também pode se adaptar. Nós podemos sim ser uma pessoa espiritualizada mesmo na rotina corrida. E só para contextualizar aqui, o que é para mim ser uma pessoa espiritualizada? Eu vejo, como eu disse, né, eu vejo algumas pessoas aí desse universo, até mesmo quem não trabalha com espiritualidade, mas eu vejo pessoas que eu considero espiritualizadas por aí, e eu admiro muito essas pessoas, eu acho muito legal esse estilo de vida. Para mim, ser espiritualizada é um estilo de vida, de uma pessoa que está consciente das coisas. Então, o primeiro pilar aí da espiritualidade, ter consciência, não viver no piloto automático, não é aquela pessoa que faz as coisas por fazer, é uma pessoa que vive consciente, vive em presença na sua vida. Então, observa bem as coisas, tem consciência das coisas, faz as coisas com propósito, né, com sentido, com significado. Esse é um pilar. E o outro é quando a pessoa é muito sábia. Então, ela sabe como agir nas situações, ela sabe o que falar, ela é uma pessoa de ação e não de reação. Ela pensa, ela sabe, né, interpretar ali as coisas, ela sabe pensar melhor antes de responder, pensar antes de agir. Para mim é um segundo pilar de uma pessoa espiritualizada. E como resultado que eu vejo na vida dessas pessoas é uma felicidade e uma paz interna. São pessoas que, não que elas não tenham problemas, mas elas têm uma paz interior, elas têm uma felicidade assim, genuína, elas conseguem sentir felicidade nas coisas, na vida, ou nas pequenas coisas, ou grandes coisas, mas tem essa paz interna, vive uma vida, parece, né, mais leve, mais feliz, com mais sentido. Esse é o resultado. Então é por isso que é importante a gente ser uma pessoa espiritualizada. E lembrando que para mim ser uma pessoa espiritualizada não é viver dentro da igreja, não é rezar de joelho no milho, não é ficar rezando terços, né? Uma outra hora eu até quero falar sobre isso, porque é uma coisa que eu estava até conversando com uma amiga, um exemplo dessa espiritualidade, né? Que a pessoa reza 5 terços, eu acho, por dia. Eu não acho que esse é o caminho, mas é uma opinião pessoal, e outro dia eu venho aqui falar sobre isso. Então, o que não é, né? Ser espiritualizada para mim? Não é ficar na igreja, não é ir em 5 missas, rezar 5 terços. Eu acredito nos pilares da espiritualidade, que é o que eu prego, autoconhecimento, as curas e transmutações,
a conexão espiritual em si e as ações inspiradas. Eu acredito nesses 4 pilares para você ser uma pessoa espiritualizada e vale muito, muito a pena. Mas como é que pode ser o dia de uma pessoa para ela manter a sua espiritualidade, trabalhando esses 4 pilares que eu citei? Tudo isso que eu vou colocar aqui para você, que são pequenas atividades, pequenas atitudes, comportamentos para você ter ao longo do seu dia, no seu dia corrido, né? Naquele dia que você está ali correndo sem medida, mas são ações que você pode ter no dia a dia que vai tornar você essa pessoa espiritualizada ou vai manter essa espiritualidade em você. Todas essas atividades aqui que eu trouxe, elas de alguma forma elas trabalham um pouquinho aí do autoconhecimento, das curas, da conexão espiritual, das ações inspiradas, tá? Então tá aqui tudo junto e misturado, mas elas têm esse fundamento, tá? Desses 4 pilares da espiritualidade. Então o que você pode fazer aí no seu dia corrido? Tá começando aquele dia corridaço, mas na cama, dê aquela espreguiçada, isso leva 3 segundos. Dê aquela espreguiçada gostosa na cama, sabe, para iniciar teu dia e mentalize que você não está só. Tem uma frase que eu vi até numa camiseta, eu até ia comprar, mas não deu certo. Eu não ando só. Era alguma coisa assim, sabe? Tinha uma frase assim, eu não ando só. E eu falei, puxa vida, né? Que camiseta linda, mas enfim, acho que vinha internacional, não quis comprar. Então é isso, mentalize que você não está só. E aí você mentaliza a sua divindade aí que você acredita te acompanhando no dia. Se você gosta da figura de Jesus, né, mentaliza Jesus te acompanhando, ou o próprio Deus na concepção que você tem de Deus, ou algum santo, se você for mais dessa linha católica, um Espírito Santo, um mentor de luz, né, um guia, se você for de alguma outra vertente. Mentalize a sua divindade aí, o seu ser de luz te acompanhando. Olha, eu quero que você me guie por este dia inteiro. Esteja comigo, fica aqui do meu lado, esteja aqui. É isso, é uma mentalização, você está dando autorização, permissão, porque muitas vezes a gente precisa dar essa permissão para a espiritualidade estar próximo, para nos guiar, para nos proteger. Então, é uma mentalização também rápida, tô colocando o pé aqui no chão, olha, eu quero hoje o dia inteiro você aqui comigo, fique aqui, minha egrégora de luz, meus seres, fica aqui comigo. Quando você estiver se arrumando, colocando lá sua roupa, de repente você tem um uniforme, você pode programar esse seu uniforme, a sua roupa, para que você tenha um dia X ou Y, até deixa eu ver aqui se tá. Você pode programar a sua roupa. Imagina se eu estivesse gravando tudo aqui e não estivesse funcionando. Programa a sua roupa. Você vai dar ali um comando para sua roupa, né? E essa técnica do Theta Healing, é algo realmente que existe, essa técnica de programação de objetos, programação de roupa. Então não é aqui das vozes da minha cabeça, não, tá? Tem um fundamento. Você vai comandar ali para aquela roupa, né? Você vai colocar uma intenção naquela roupa, olha. Hoje eu quero brilhar, hoje eu quero ter um dia produtivo, hoje eu quero me dar bem no trabalho, hoje eu quero sair bem aqui, naquela reunião. Então, quando eu ponho essa roupa, é como se eu vestisse a minha capa daquele Homem-Aranha, né, daqueles personagens lá, né, de poder e tal, da Mulher Maravilha. Então, é mais ou menos isso, né, que você dá aquela intenção para tua roupa, que toda vez que eu coloco essa roupa, ou esse uniforme, eu me empodero de mim, eu me empodero das minhas melhores ações, atitudes. Então, enquanto ali você está vestindo a tua camiseta, olha, são coisas, tudo que você faz na tua rotina mesmo, que não demanda tempão parada ali meditando 1 hora, não. Então, quando você está vestindo ali, bota essa intenção, né? Olha, roupa, hoje nós vamos fazer isso, isso, aquilo. Camiseta, hoje nós vamos, brilhar, tinindo. Depois, no caminho, enquanto você está indo para o trabalho, eu sei que, né, existem inúmeros caminhos, formas de ir para o trabalho, uns vão a pé, outros vão no ônibus lotado, alguns no metrô, só, né, selva de pedra, né, enfim, tem gente que vai para a natureza. Eu trabalhei muitos anos, trabalhei 12 anos, né, que eu trabalhei numa empresa, e era na zona rural aqui da cidade, ficava a cerca de 7 quilômetros, eu acho, ou até mais, alguma coisa assim,
da cidade. Então eu tinha esse privilégio de andar pela natureza, né? Todos os dias eu fazia esse caminho e era na roça, né? Então eu tinha acesso à natureza. Era muito gostoso também fazer esse trajeto, né? Porque aí, né, eu tinha essa conexão com a natureza. Então vai depender muito do trajeto e da sua forma de ir para o trabalho. Mas se não tiver natureza, vai olhando para o céu, se for possível, né? Um pouquinho aí que você tenha, né? Mesmo que você more aí na selva de pedra, mas olha para o céu, tem esse tempinho, sabe? Olhar para o sol, né? Tomar ali um minutinho de sol no rosto, né? Que faz bem também. Então tem aí essa presença, né? Estar presente no caminho que você está fazendo. Isso tudo faz parte, né? De uma vida com presença, de uma vida com sentido, de uma vida consciente. E aí no caminho tem outra coisa que você pode fazer. Você pode aproveitar esse tempo para inúmeras coisas, né? Tem gente que lê, né, no trânsito, quem vai de metrô, por exemplo, né? Mas no carro também, se você vai de carro, você pode ir ouvindo um vídeo, um podcast, ou uma música elevada, né? Uma música, né, nessa vibe. Você pode aproveitar esse tempo para fazer suas afirmações positivas. Então você vai ali, cria aí, né, da sua cabeça, deixa vir lá do teu coração as frases afirmativas mais poderosas sobre você, sobre teu dia. Evita ficar indo para o trabalho já com a cabeça no trabalho. Eu vou chegar lá, vou fazer isso, fazer aquilo, nossa, eu vou falar aquela pessoa, aquilo, isso. Porque a gente tem que viver mais no presente. Procure não pensar no dia lá do trabalho, mas aproveitar o trajeto para você ou fazer suas afirmações, ouvir uma música, aprender alguma coisa. Aproveita bem, seja produtiva assim, né? Entre aspas, né? Nesse trajeto, para o teu bem-estar. Se você vai trabalhar de carro, eu tenho uma ótima dica, que é algo que eu faço muito, que é gritar no carro. Essa é uma outra técnica do Theta Healing. Eu sou terapeuta Theta Healing, eu aplico as técnicas do Theta Healing, de reprogramação mental, e tem várias outras técnicas do Theta Healing, divórcio energético, canto do coração, cura do coração partido, quando a gente passa por um trauma muito grande, cura do bebê no ventre, para curar desde quando você estava no ventre da tua mãe, inúmeras técnicas. E essa que eu estou indicando de gritar no carro, ela é o canto do coração. O canto do coração é quando você tira lá das tuas entranhas a voz, sabe? E você dá aquele grito, parece um grunhido mesmo, assim, fica bem feio até. Por isso que eu gosto de fazer dentro do carro. E aí você grita, sabe? Grita, coloca pra fora. Isso é muito curativo. Eu indico isso para várias clientes. Quando possível, eu falo para elas, vai lá pro meio do mato, né? Arruma aí um cantinho, um parque, que você vai estar mais sozinha. E deixa sair essa voz lá das suas entranhas. E aí você vai gritando e vai saindo aquela voz, é meio feia mesmo, mas não tem problema, né? Você vai estar sozinha. Ou então também você pode gritar dentro do carro frases de poder. Eu tenho a minha frase que eu gosto muito, ela anda sempre comigo, que é eu posso tudo. E aí eu grito bem alto, eu posso tudo, com aquela força mesmo, assim, dentro do carro, né? Com os vidros fechados. Se você for para o trabalho sozinha, você pode usar essa técnica dentro do carro também, que é maravilhosa. E agora, efetivamente, no trabalho em si. Aí é aquela correria, aí é relacionamento com pessoas difíceis, é pressão dos chefes, é rotina maçante, né? O que você faz dentro do teu trabalho para você poder se manter nessa vibe, né? De ser uma pessoa sábia, de estar no presente, de ter um ambiente gostoso, por mais que o clima às vezes pode ser muito ruim na empresa, mas você vai fazer a tua energia ali, porque geralmente as pessoas mais negativas nos contaminam. Mas se você for positiva, se você não essa positividade tóxica, né? Mas se você for uma pessoa de uma energia gostosa, você pode contaminar o ambiente. Tem os dois lados, tem as duas vias. O ambiente pesado pode te contaminar, mas você pode contaminar o ambiente de uma forma positiva. Procure trabalhar a tua positividade, essa tua energia, para você contaminar as outras pessoas. Então, para início de conversa, arrume o seu ambiente. Depende um pouco de como é o teu trabalho, de qual que é o ambiente, se você tem uma mesa para você, ou se você trabalha em pé, às vezes, né, num caixa, enfim, né, numa linha de produção.
Pode ter inúmeras, né, formas aí de trabalhar, né? Talvez você é uma professora, trabalhe em pé, mas enfim, da maneira que for possível para você, organize o teu ambiente de trabalho. Se for uma mesa, leve elementos para compor a sua mesa de uma forma harmônica. Primeiro, né, tem que destralhar a mesa. Eu vejo mesas assim de pessoas com aquele monte de coisa. Aquilo lá já dá um enchimento na cabeça. Organiza a tua mesa, deixa ela mais limpa, sabe, mais organizada. E aí tem vários elementos que você pode botar na tua mesa. Coloque um cristalzinho na mesa se você gostar, né? Você pode ter um cristalzinho olho de tigre, que é muito bom para foco, para você manter um dia produtivo. Acho que é olho de tigre mesmo. É a meia marronzinha. É essa mesmo. E até vou confirmar aqui, né? Olho de tigre. Então mantenha um cristalzinho. Olho de tigre mesmo. Mantenha um cristalzinho ali que você goste, você pesquisa na internet também outras opções, né? Tem pessoas especialistas falando de cristais para aquilo que você precisa. Então, se você quer foco, produtividade, que é o que a gente precisa no trabalho, a olho de tigre. Uma plantinha, leva uma plantinha, deixa eu ver se está dando para ver aqui. Aqui tem uma plantinha, pequena. Pega uma plantinha aí que você compra nos supermercados mesmo, sabe? Uma que dê para ficar em ambientes fechados, geralmente a suculenta. Se você tem um ambiente fechado de trabalho, você pode pegar uma suculenta que vai bem na sua mesa, ou alguma outra, né, que você gostar e que ficar bem no ambiente seu, né? Tem que ver se tem iluminação, ar-condicionado, enfim. Mas coloque lá uma plantinha, é maravilhoso ver a plantinha nascendo, as folhinhas. É curativo isso, de você observar todo dia ela crescendo, é uma folhinha nova, né, que nasceu, a gente fica maravilhada. Então tem uma plantinha, tem um cristalzinho, você pode usar os óleos essenciais, até dependendo aí do ambiente. Se você quiser colocar um difusor, que é esse aqui, aqui, esse aqui é um estilo de difusor, Então você coloca o óleo essencial, né, dentro dele, e liga, né, com água. Então é bom também que umidifica o ambiente, traz aquele cheirinho agradável. Você pode ter esse difusor, tem alguns também menores, né, mais assim, práticos, né, portáteis, que você pode também usar. Você pode deixar a tua mesa do jeito que você gostar, né? Se você gostar de um enfeitezinho, coloca um enfeite, coloca, né, um desenho, né, que você gostar, enfim, né, tem as figuras geométricas, né, geometria sagrada. Se você for um pouquinho já mais aprofundada aí na espiritualidade, você pode colocar ali uma geometria sagrada. Enfim, então, organização do ambiente em si, tá? E assim, olha, tomar um chazinho também, né? Ainda trazendo essa coisa dessa energia que a gente troca com as plantas, né? O difusor que você está trocando ali com os óleos essenciais, mas você pode tomar um chá gostoso, né? Deixa ali, põe uma xícara bonita que você aprecia, né? E, né, vai sentir os aromas, vai trocar energia com as plantas, né? Essa energia dos chás é maravilhoso. Conflitos no trabalho, né? Com pessoas no trabalho, isso acontece demais, né? Você pode olhar para isso como uma oportunidade de crescimento. Então, aquela pessoa que você tem algum tipo de, sabe, que você não gosta muito, às vezes você nunca conflitou com ela no sentido de ter uma discussão, mas tem pessoas que a gente não aprecia, né? Eu tenho isso. Eu tenho algumas pessoas que a minha energia não combina com a energia dela, e se você tem isso no seu trabalho, você pode observar o porquê que você está tendo esse sentimento, o que está em você que está se conectando com essa pessoa. E é uma oportunidade de cura. E aí você pode, inclusive, fazer o Ho'oponopono para essa pessoa no trabalho. Assim, coisa de 30 segundos, você para ali um pouquinho a tua atividade, olha, sinto muito, fulana, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu já fiz demais isso. Para alguma coisinha que estava ali desconfortável, você faz um Ho'oponopono ali rapidinho. E aí você considera que você se conectou com essa pessoa, não foi à toa. Não é só um problema dela. Se você se conectou, é um problema seu também. Você precisa resolver isso energeticamente. Então, é uma oportunidade de fazer, talvez, um Ho'oponopono. E aí, ainda nessa linha, é uma oportunidade grande de você observar os seus comportamentos. Todos os seus comportamentos. Por que você desvia daquele chefão, do diretor? Por que você gosta de ir no café
talvez quando ele esteja lá, ou talvez você não gosta porque você foge. Tudo isso diz sobre você, autoconhecimento. Se você foge das pessoas mais poderosas assim dentro da empresa, quer dizer que você tem algum sentimento de inferioridade, você não se sente merecedora, tem alguma coisa aí, né? Sempre as nossas atitudes, elas dizem algo sobre nós, sempre. Seja pro sim ou pro não, seja que se você gosta, se você não gosta, sempre as suas atitudes, elas vão dizer algo sobre você. E aí você aproveita esse ambiente para você se analisar e trabalhar teu autoconhecimento. E aí, quando é que você pode, meditar? Nesse cronograma aqui que eu estabeleço, eu não tenho um momento de meditação de manhã, porque amanhã é corrida, tem que sair para o trabalho. Mas em que momento que você medita? Eu gosto de usar as coisas na hora do vamos ver. Por que a gente medita? Né? Para colocar as ideias em ordem, para silenciar a mente, né? Para acalmar aquele falatório. Então, às vezes não é cedo lá que você precisa meditar às 6 horas da manhã, mas é na hora que a tua cabeça estiver cheia no trabalho, quando a tua cabeça estiver... Nossa, tá passando um carro de som aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo. Então, que horas que você precisa esvaziar a tua mente, colocar as ideias em dia? Na hora de uma pressão, na hora que você estiver ali muito aflita no trabalho, na hora que estabeleceu um conflito ali, alguma coisa ruim aconteceu, você vai lá pro banheiro, senta lá na tampa do vaso e fecha os olhos e deixa a tua mente se acalmar. Deixa vir uma inspiração para você, né? Deixa vir um insight, deixa a mente se organizar. Pede para a sua divindade lá que está te acompanhando no dia para trazer para você a clareza e tudo que você precisar. É a melhor hora para você meditar, para você silenciar um pouco, sabe? Quando vier um conflito, é a melhor hora para você respirar. Isso tudo você faz lá da tua cadeira, do teu posto de trabalho, sabe? Presta atenção em 3 respirações, profundas. Você não precisa nem sair do teu lugar. É nessas horas que a gente precisa realmente. Que horas que você vai fazer a afirmação positiva? No carro é ótimo, que você está aproveitando o trajeto. Mas ao invés de você fazer a afirmação positiva ali sentadinha, 6 horas da manhã, o melhor momento para você fazer a afirmação positiva é quando alguma pessoa te colocar para baixo. É quando o teu chefe der aquela chamada em você, que você está se sentindo o titica da galinha, você vai fazer a tua afirmação positiva. Você vai falar, olha, eu me garanto, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas características. Gente, tá tendo circo aqui na minha cidade. E aí nem sei se é, sei lá, de onde que tá vindo esse carro de som anunciando o circo aqui. Então, o melhor momento é esse, para você ir lá se afirmar, falar, olha, né, eu sou maravilhosa, eu tenho meu poder, enfim. E aí você vai lá, faz as afirmações positivas ali mesmo, né, no trabalho, na tua mesa, ou se você puder ir no banheiro, ir num ambiente ali de café, né, e se tranquilizar. No trabalho também dá, dependendo, né, do seu formato de trabalho, mas dá para você deixar uma musiquinha tocando no foninho de ouvido, músicas elevadas, tá, gente? Procura músicas 432 Hz, 900 Hz, ou músicas que você goste, né, uma música mais calma, uma música que vai elevar a tua energia. E também, se for possível, ouvir vídeos ou podcasts, né? Claro que depende do seu jeito de trabalho, né? Mas se for possível, ouça vídeos, ouça podcasts que vão engrandecer você, né? Que vão te transformar. Tem cada vídeo, cada coisa maravilhosa, gratuita na internet, você pode aproveitar. Outra coisa é você escrever, tá? Se for possível, mantenha ali um diáriozinho, pode ser um arquivo no computador, pode ser um caderninho de anotações, né? Na medida do possível, anote algum comportamento que você teve, como uma forma de você se conhecer mais. Se houver essa possibilidade também, trabalhar a escrita é muito bom. E depois, quando você chega em casa, na tua vida corrida, né? Eu aposto que a gente chega e tem um monte de coisa para fazer. Mas se você puder se dedicar um pouquinho mais para você, você pode tomar um banho de ervas. Se não der tempo do banho de ervas, que eu sei que é corrido, tem um banho maravilhoso para você tomar, que é o banho no escuro. Fecha a porta do banheiro, apaga a luz e toma um banho no escuro, porque você fica mais consciente para você quando tá escuro.
A luz, a iluminação, ela vai trazer várias distrações. E aí quando você está no escuro, você fica presente, concentrada na água caindo, nessas sensações do corpo. Ficar no presente, estar consciente é um pilar para ser espiritualizado. Então isso é muito bom. E sempre que você puder, né, conversar com as pessoas, desabafar com as pessoas, tratar bem as pessoas, isso também é uma atitude de uma pessoa espiritualizada. E desabafe com alguém, ou então também fazer terapias, né, com pessoas de fora. É uma atividade, é uma ação muito elevada que vai ajudar você a se manter na sua evolução espiritual, para você transmutar, curar a si. E para finalizar a noite, aquela sensação boa de estar na cama, fazer um pequeno que seja, um pequeno agradecimento, estar no presente ali para as pessoas que você ama, agradecer por essa noite, fazer a sua oração, se você tiver esse hábito de fazer uma oração, uma mentalização. Não precisa de tempo grandioso, né? Quem tem tempo de sobra, tudo bem. Mas aqui eu estou trazendo para quem tem uma vida corrida, uma rotina bem frenética. Deixa aqui para mim nos comentários se você acha que é possível ter essa rotina. Também compartilhe comigo como é a sua rotina, como você faz para se manter espiritualizada, que eu vou adorar saber sobre você, sobre o que você tem feito. E também saber quem passou por aqui, quem me assistiu, quem me ouviu. Gratidão se você esteve aqui. Não deixa de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima!